Graça e paz. Hoje, dia 21 de novembro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, diz assim: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. O título da nossa meditação é Rotular ou Amar. O ato de categorizar as pessoas cria distância e nos dá uma conveniente saída estratégica para evitar envolvimento. Jesus assumiu uma abordagem completamente diferente. O negócio dele era incluir as pessoas, não excluí-las. Jesus tocou leprosos, amou estrangeiros e passou tanto tempo com bagunceiros que as pessoas o chamavam de beberrão, amigo de ralé. Está relatado em Mateus capítulo 11, verso 19. O racismo não conseguiu afastá-lo da mulher samaritana. Os demônios não o afastaram dos endemoniados. Jesus passou 33 anos caminhando na bagunça deste mundo, mesmo em condição de igualdade com Deus. Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Durante nossa vida, eu e você vamos cruzar com algumas pessoas descartadas, jogadas fora. Às vezes jogada fora por uma igreja, e precisamos escolher negligenciar ou resgatar, rotulá-las ou amá-las. Sabemos qual é a escolha de Jesus. Simplesmente veja o que ele fez conosco. Salvador precioso muda a maneira como enxergamos as pessoas. Ensine-nos a caminhar na bagunça deste mundo, como tu fizestes, derrubando barreiras e alcançando as pessoas com tua mão auxiliadora. Quando eu li esse versículo 16 do capítulo 5 de 2 Coríntios, eu me perguntei: Senhor, como explanar, explicar ou entender este versículo? Vamos ler novamente. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Eu fiquei pensando, o que tem a ver o título da mensagem, que é rotular ou amar? É uma pergunta. E o versículo. Pude então contemplar pelos olhos da fé que muitas das vezes conhecemos as pessoas de vista, ou seja, de ouvir falar, mas não andemos com elas. Como assim também conhecemos Cristo porque algumas pessoas falam. Conhecemos os milagres de Jesus porque alguém nos fala. Conhecemos que Ele morreu por nós porque alguém nos fala. Então conhecemos segundo a carne. Não o conhecemos profundamente. Agora já não é o nosso caso, porque eu e você conhecemos Ele de outro modo. Conhecemos Jesus de viver com Ele, estar com Ele. E assim também podemos conhecer as pessoas de conviver e viver com elas. Não apenas porque os outros nos falaram. Muitas das vezes temos imagem de alguém porque alguém nos falou. E quantas vezes quando conhecemos aquela pessoa de que alguém falou, essa nossa imagem muda completamente.
porque vemos e ouvimos que é real da própria pessoa. Quando nós conhecemos Jesus de fato e verdade, eu e você, nós começamos então a caminhar com Deus, com Jesus e o Espírito Santo, e temos provado das coisas que Ele nos oferece. Por isso o título tem tudo a ver, rotular ou amar. Jesus andava no meio daqueles que estavam abandonados, desprezados. Jesus não desprezou os leprosos. Jesus não desprezou a mulher com fluxo de sangue. Jesus não desprezou aquela mulher samaritana. Jesus não desprezou aquele mendigo que estava à beira do caminho, ou seja, aquele cego. Muitos queriam que ele se calasse, mas ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aquela mulher com fluxo de sangue foi deixada em um local, não podia ter contato com ninguém. E ela mesmo assim, naquele local, ela tomou uma decisão, uma posição. Ela foi procurar Jesus. Mesmo sendo desprezada, mesmo muitas pessoas ali ao seu redor dizendo que não era para fazer porque Jesus não ia de repente dar atenção a ela, mas ela foi. Aquele ladrão que estava na cruz pregado ao lado dele, olhou para ele e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus não o desprezou. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo. O outro ladrão já foi orgulhoso, sarcástico, tirou sarro de Jesus. Olha a diferença. Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu e mudou a sua direção. Enquanto que aquele outro discípulo o vendeu por 30 moedas de prata. Para ele valia muito mais o dinheiro do que estar com o dono da vida. Muitos de nós, muitas das vezes, queremos só as bênçãos do Senhor. Nós não queremos o Senhor. Amar ou rotular? Pense nisso. Viva isso. Medite nisso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.